seguinte, vamos falar agora do principal assunto do vídeo. Wesley, a imprensa italiana está cravando o Flamengo. Vai ser um jogo bem interessante, né? Que é a primeira vez que os dois se enfrentam, que os dois clubes que estiveram no Mundial de Clubes vão se enfrentar. Fala, nação rubro-negra! Abraço a todos, espero que vocês todos estejam bem. Pessoal, vamos falar aí do Fla-Flu, né? Pedro joga, Pedro volta a ser relacionado no Clássico. Informações também sobre de mercado da bola, isso do Flamengo. Mídia em geral comentando sobre esse clássico que movimenta não só o Brasil como o mundo, né? E o Flamengo, né? É o favorito, é o clássico, um dos clássicos mais antigos aí, né? Do Brasil. Então está se falando muito, né? Renato Gaúcho também, Portaluppi, sempre dando suas entre aspas, né? As suas cornetadas. E vamos ver também informações de mercado no final do vídeo. A gente sempre deixa uma informação de mercado para vocês, caso seja verdade, beleza? Espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva no canal e deixe seu like. E claro, comenta aqui as suas opiniões, que sua opinião aqui do torcedor é a mais importante no canal do que tudo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Neste domingo, tem clássico Fla-Flu no Maracanã, às 7h30 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mando de campo é rubro-negro. Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e 27 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Os dois times vêm de derrotas na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0, gol de Neymar. Na quinta-feira, no Maracanã, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro, atual líder do campeonato, por 2-0. Depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, os dois times perderam seus jogadores mais importantes que foram negociados. Vai ser o primeiro Fla-Flu sem o meia Gerson no Flamengo, que foi para o Zenit da Rússia, e sem o atacante colombiano John Arias, do Fluminense, que foi negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive, o anúncio oficial do Fluminense aconteceu na tarde desta sexta-feira. O técnico Felipe Luiz não definiu a escalação para o clássico de domingo. A principal dúvida é se o atacante Pedro, que já ficou de fora dos 2 últimos jogos contra o São Paulo e o Santos, desta vez vai ser relacionado para o jogo. Principalmente porque o Flamengo tem um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo, que pode proporcionar a volta antecipada do atacante Pedro. Já o Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, tem desfalques, além do John Arias, conforme nós já registramos. O Fluminense ainda pode ficar sem alguns jogadores, o principal deles, Paulo Henrique Ganso. O meia, que está com uma lesão muscular, um edema na coxa direita, está fora do jogo. O Fluminense vai ter um retorno importante, um ídolo da torcida, o John Kennedy, atacante, o herói da conquista da Libertadores da América com gol do título diante do Boca Juniors. Ele retornou do empréstimo, o contrato foi rescindido com o Pachuca do México, já está integrado e pode estar na lista de convocados pelo técnico Renato Gaúcho e voltar nesse jogo contra a equipe do Flamengo. Grande Cícero Melo num cenário feio, né? A Lagoa Rodrigo de Fá. E aí, seu Elton, o que a gente pode esperar desse clássico? Dois times que há pouco estavam bem nos Estados Unidos, jogando o Mundial de Clubes. Será que o Pedro volta? Quando a gente fala do Ganso, eu até pensei, o Ganso perdeu realmente espaço no Fluminense, né? Aí fica essa curiosidade se o Pedro voltará ou não, neste que é o primeiro clássico sem 2 jogadores importantes, o Gerson e o Arias. O que você espera desse jogo? O Pedro Ivo até trouxe durante o Mundial, né, que houve uma discussão do Renato com o Ganso e com isso ele acabou indo para o banco de reservas e não entrou mais. A gente não sabe se eles já se resolveram, né, para o Paulo Henrique Ganso voltar a ter oportunidades nesse time do Fluminense. Eu citei empate, né, e é palpite, mas é claro que a gente faz análise também, porque a gente tem visto, Edu, o Flamengo, obviamente, disputando a liderança do campeonato, tropeçou contra o Santos, e o Fluminense tentando se ajeitar nessa zona de classificação para a Libertadores. São 2 equipes que têm essa característica de posse de bola. Inclusive o Flamengo é o time da Série A com o maior percentual de posse de bola em média, e o Fluminense é o terceiro. Então mais. A gente está falando de times que gostam da bola. Só que por que um está brigando pela liderança e o outro não?
Aí a gente vai para as outras camadas, né? A gente fala de um elenco muito mais recheado do Flamengo, a gente fala de uma defesa que tem sido muito sólida. O Fluminense, mesmo tendo uma das maiores posses de bola da Série A, é o time que menos recupera bolas no campeonato, é o segundo que menos recupera, inclusive, e isso diz muita coisa, Edu. O Flamengo está entre os 10 que, nesse quesito, né, de recuperação de bolas. E aí a gente entra na história do Pedro. É por isso que o Pedro perdeu oportunidades no Flamengo. Né? Porque é importantíssimo para um time que tem a posse, né, recuperar a bola o mais rápido possível para trabalhar essa bola de novo. E os caras do ataque, eles são importantíssimos para isso acontecer. E se o Fluminense tem também uma das maiores posses de bola do brasileiro, é em virtude do Paulo Henrique Ganso estar também inserido nesse contexto. Porque antes do Mundial ele era um cara muito utilizado, né? Às vezes titular dessa equipe. Então são dois caras aí que, para um time funcionar e continuar mantendo essa média, que é o Fluminense, precisa do Ganso e vai mudar um pouco talvez a sua forma de jogar, porque perdeu o John Arias. E no caso do Flamengo, ou o Pedro se condiciona a ser também um cara que ajude a recuperar essa bola, fazer pressão no adversário a partir do campo de ataque, ele vai voltar a ter oportunidades. Vejo o Plata sendo usado nessa função. O Wallace Ian pode ter oportunidades, né, com a ausência do Bruno Henrique, jogar pelo lado esquerdo. O Cebolinha pode jogar nessa função também. Então eu acho que o Pedro está muito atrás da fila. Né, talvez no final da fila, porque tem jogadores que conseguem fazer isso melhor. Mas tem que pensar em atacante que marca apenas? Não, o ataque continua funcionando. Não à toa o Flamengo está brigando desde o início do campeonato pela liderança. Então vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar nesse fim de semana, Edu. Duas equipes que voltam dos Estados Unidos com boas experiências. Eu sou um otimista sempre em relação às relações pessoais e mesmo profissionais, nesse caso, o clube. Nação, parece que agora a polêmica com o Wesley aí se resolveu, né? Vamos ver o que o Vene Casagrande falou. Rapidinho, um trecho rápido, né? O que ele trouxe sobre o Wesley. Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aqui, rapidão. Galera, é o seguinte, vamos falar agora do principal assunto do vídeo, o Wesley. A imprensa italiana está cravando que o Flamengo vendeu o Wesley por 25 mais 5 milhões em bônus. O Flamengo já aceitou. Quando saiu essa notícia, eu fui apurar no Flamengo. Ouvi algumas pessoas da diretoria e também mandei mensagem para o BAP, que é o presidente do Flamengo, que é quem define. Inclusive, ele vetou a contratação do Mickey Johnston, ele vetou a ida do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro e ele vetou a ida do Vitor Hugo para o Famalicão. No fim das contas, é ele que decide. O que eu apurei foi o seguinte: quem ligou para o José Boto foi o Massara, que é o dirigente da Roma. Ligou e falou o seguinte: vem cá, 25 mais 5, o que vocês acham? O Boto falou: parece ser boa a proposta. Mas, e aí, bota no papel. Até a gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo 10 horas e 1 minuto da noite de sexta, dia 18 de julho. Até a gravação desse vídeo, o documento da Roma não chegou ao Flamengo. Ou seja, é tudo de boca. E aí eu procurei o presidente BAP. BAP, mandei mensagem, vou até botar aqui. E, cara, é raro ele responder, e ele respondeu, tá? Falei, BAP, o Wesley vendido mesmo? Chegou essa proposta de 25 milhões de euros mais bônus? Nada. Nunca é exatamente como sai por vocês da imprensa, no caso. Chegou proposta, mas não é como divulgada. Provavelmente ele está se referindo à última proposta que nós noticiamos, de 20 mais 2. O não foi para venda. Então, aí eu mandei uma mensagem para ele, me falaram que o Massara ligou para o Boto. Ele falou: qualquer ligação para esclarecimento é tratado como negociação. Para vocês na tela. Vai ser um jogo bem interessante, né? Que é a primeira vez que os dois se enfrentam, que os dois clubes que estiveram no Mundial de Clubes vão se enfrentar. Um Fluminense que veio dessa derrota aí para o Cruzeiro ontem, enquanto o Flamengo vem de uma derrota para o Vasco e tentando estancar aí essa crise com o Pedro. O Flamengo ainda assim é favorito? Óbvio. Eu vejo como favorito. E sem contar que o Fluminense perde o seu principal ativo aí, que é o John Arias, né? Que vem fazendo a diferença, sem dúvida nenhuma. E aí o Flamengo perde o Gerson, mas consegue repor com um ótimo jogador que é o Carrascal, né? Pelo menos ali para compor o meio-campo. E o Fluminense foi a melhor campanha do Mundial,
tá com uma grana no bolso e vai ter que ir ao mercado também para tentar repor nesse sentido do John Arias. Acho que é um jogo 60-40. Acho que o Flamengo tem um favoritismo ali, 60%, 40% do Fluminense, por tudo que fez. Você lembra que eu falava que a gente ia voltar no Mundial comemorando semifinal? Não representava nada, porque Sim. pegar na sequência 11 jogos em 33 dias. É. É o símbolo disso, é esse Fla-Flu. Porque a gente acha que o Flamengo é superior, também acho. Mas olha só, o Flamengo não tem Ayrton Lucas, o Flamengo não tem Alexandro, o Flamengo não tem Pulgar, o Flamengo não tem Bruno Henrique suspenso. Desfalque, cara. O Flamengo não tem o Vinha, que vai jogar o jogo treino contra o Bayer Leverkusen. Então é sinal de que ele não vai pro jogo. E o 5. Vai ser o Varela na lateral esquerda. Tem uma formação difícil de montar. Complicado, né? Mas acho que o Flamengo está disputando o título e o Fluminense, nesse momento, não está. E por outro lado, o Fluminense não tem John Arias, né? O John Arias se Não despediu tem mais. ontem. E essa é uma dor de cabeça tremenda para o Renato, como é que ele vai marcar, como é que ele vai montar esse time, porque o Arias faz toda a diferença, né? Ele é o criativo, o cérebro do Fluminense. O que ele pode fazer, PVC? É Canóbio, Hércules? Soteldo. Como é que ele... Soteldo? Temos uma perda, né, de estatura do jogador. Literalmente, né? Ele não tem o Bruno Henrique. Vocês acham que tem alguma chance de o Pedro voltar? A gente não sabe como foi a semana do Pedro de treinamentos, né? Mas se o Pedro foi lá e se dedicou, arrebentou no treino, vocês veem alguma chance do Pedro voltar nessa partida? Acho que sem o Bruno Henrique, acho que o Wallace, né? Que inclusive no Mundial... Mas nem para ser relacionado, Pedro? Tem que resolver a questão interna, né? Como é que, né? Pelo que ficou ali da nota do Pedro, não tem trégua, né? Não teve trégua, tanto que ele não vai para a lista de relacionados e do jogo contra o Santos, e acho que continua fora. Não, estou falando de sentimento, de feeling, de tudo que aconteceu. Não teve um movimento de retorno, né? De apaziguar a situação. Você acha que tem alguma chance, PVC? Acho que tem uma chance remota. Vai ter que ver na hora que sair os relacionados, porque ele pode ter se dedicado aos treinos, mas eu acho difícil. Não descarto, a gente vai saber disso daqui a pouco. Sim. Quando sair a lista de relacionados do Flamengo para quem vai para o Fla-Flu. Eu acho um pecado, mas acho que é uma situação que está posta dessa maneira. E acho que vai Everton Cebolinha do lado esquerdo. Acho que talvez o Wallace jogue e não jogue o Arrascaeta, que está jogando seguidamente e às vezes sofre um pouco fisicamente, do ponto de vista físico. É um jogador que a torcida quer ver mais, né? Quer que ele tenha mais oportunidades, o Wallace. E o Cebolinha não vive uma fase tão boa assim. Não, mas eu acho que o Wallace pode jogar na ponta esquerda. Joga muito o Wallace deve jogar na função da Arrascaeta. O Flamengo tem muito jogador bom, né? Ainda tem o Joshua. Com certeza. Né? O Joshua que pouco tempo atrás gol, né? resolveu a parada lá na Copa do Brasil. Então o Flamengo tem várias opções e o Felipe Luiz conhece todos eles, né? Essa é a vantagem do Felipe hoje, técnico do Flamengo principal, e trabalhou na base, né? Fez todo um trabalho ali com a garotada. Então ele conhece. Se você precisar pensar, colocar ali e aqui, ele tem outras opções sem dúvida nenhuma. E é um Flamengo que precisa dar alguma resposta ou a gente está sendo... Ou eu, né? Eu estou sendo exigente demais, porque perdeu para o Santos, tem essa questão da crise aí com o Pedro, teve a saída do Gerson, o Boto sendo colocado em xeque. É um Flamengo que, se não tomar cuidado, entra aí numa pequena crise, apesar que está muito bem na tabela do Brasileiro. Ele não pode perder para o Fluminense e depois Bragantino. São 2 jogos difíceis, né? Ele tem um clássico e depois tem o Bragantino fora de casa. Então, se você tiver um empate contra o Fluminense, perdeu do Santos, empata com o Fluminense e perde do Bragantino, vai ter pressão. A gente conhece o Flamengo como Aí o bicho pega para Felipe Luiz. Se é para ter ou se não é para ter. O Flamengo, nesse momento, tem o mesmo número de pontos perdidos do Cruzeiro, que é o líder do campeonato. Aliás, é uma coisa curiosa. O Brasil tem 5 líderes, de novo. Em 14 rodadas, 5 times diferentes lideraram o campeonato. Só aqui tem isso, né? Não tem no campeonato inglês, não tem no espanhol, não tem no italiano, não tem no alemão. 5 líderes diferentes. O Fortaleza liderou na primeira rodada. O Fortaleza está na zona de rebaixamento, foi líder na primeira rodada. O Inter... Né, pensando não só nas vendas, mas também nas contratações. E Carrascal aí está chegando, acertando a contratação, um jogador que está bem perto de ser anunciado pelo Flamengo. Gastou uma grana também, 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Os russos estavam fazendo um jogo muito duro,
Mas aí o Flamengo foi lá, negociou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, fechou. Aí a notícia que o Rodrigo Matos traz no All Sport, fecha a contratação de Carrascal por 77 milhões de euros, ele que estava no Dinamo Moscou da Rússia, meio colombiano de 27 anos. Renan, a gente falava desse mercado, né, que o Flamengo iria para o mercado nesse meio de ano, iria tentar contratar algumas peças pontuais para esse time, e é um meia aí que chega para um setor que precisa, porque o Gerson foi embora, né, fala-se muito de um reserva para o Arrascaeta, então o Flamengo aí investindo nesse jogador. E assim, até essa questão do Pedro desacelerou algumas negociações que estavam em andamento. No caso do Carrascal, o que deu uma esfriada foi por causa desse jogo duro que os russos estavam fazendo. Mas é um jogador que antes mesmo do Mundial já tinha dado sim ao Flamengo. Né? Antes do Flamengo embarcar para o Mundial, quando o Flamengo começou essas negociações, o Carrascal já tinha dado um sinal positivo. Então é um jogador de muita qualidade. Eu me lembro do Carrascal no River Plate, jogando muito bem com a camisa do River. Depois não acompanhei mais. Por quê? Porque foi lá para a Rússia, né? Se escondendo. Mas assim. Você e ninguém mais. Mas ele é muito, muito bom jogador, vai ser muito útil, sem dúvida nenhuma. O PVC é um jogador importante, um jogador que chega com que patamar aí no Flamengo? Ocupar o lugar do Gerson. Ele pode jogar do meio para dentro, exatamente na função que o Gerson fez. Você substitui o Gerson. A lógica, claro, o Gerson tem uma adaptação ao Flamengo que o Carrascal não tem. Mas é a mesma função. Pode fazer outras funções. Pode fazer a função do Arrascaeta, pode fazer a função até de segundo homem, mas não é o caso. O Jorginho hoje é o segundo homem. Alan e Jorginho com a lesão do Pulgar. Então eu acho que ele prioritariamente faz a função do Gerson, lado direito, vindo para dentro, abre o corredor para o Wesley jogar, ou a função do Arrascaeta. O pecado sempre e aí é um ponto de vista meu, não é uma crítica, é uma observação só sobre o Brasil é capaz de trazer o Carrascal com 27 anos e de vender o Wallace Young com 19. Realidade de futebol brasileiro. E você está olhando o Wallace Young como um jogador que vai ocupar a função do Arrascaeta. E você não consegue manter o Wallace Young e dizer, vem aqui, vamos pegar você para cuidar, você vai melhorar. Você vai melhorar, como disse o Hernan agora há pouco, o Richard Rios aposta que o Gasperini pode melhorá-lo porque melhorou o Ederson. Mas você não aposta que o Flamengo pode melhorar o Wallace Young e você imagina que o Wallace Young pode ir para o Wolverhampton, por exemplo, que é um lugar que ele vai ter outro tipo de cultura de jogo, que pode funcionar, pode não dar certo, vai ser muito bom financeiramente para ele, mas pode não ser tão bom esportivamente. Tem um técnico lá que não deu certo no Flamengo, mas ele é muito bom técnico, que é o Vitor Pereira. É o Vitor Pereira. Teve questões no futebol. Pessoal, falando no Wallace Young aí, né? Após aí, tem o Gerson também, né? Que o René Casagrande falou ontem, mas hoje... Ele falou isso aí ontem de noite, né? Só que ele postou o vídeo agora. Explicou a situação do Wesley aí, né? O Flamengo promoveu um aditivo salarial para o Wallace Young, né? Uma das suas grandes promessas. E multiplicou quase por 10 o vencimento do atacante, né? O movimento reforça a valorização interna do jovem e vem ganhando aí protagonismo, né? No time. Sempre tá entrando bem, fazendo gol, fez gol no Mundial. Sempre jogando bem, né? Além do reajuste salarial expressivo, o rubro-negro definiu uma nova multa rescisória para transferências nacionais, agora fixada em 300 milhões. Né? Nacionais tem que ser também internacionais, né? O time de fora vai ter que pagar essa multa aí. A medida visa proteger o atleta, né, de investida de clubes brasileiros. No caso, ele está protegendo para não fortalecer seus rivais, né? Por exemplo, o Palmeiras, o Botafogo, são os Cruzeiro, né, que são um dos times que mais pode contratar aí no futebol brasileiro, né? Depois do Flamengo, claro. Apesar de inicialmente haver negociações para uma nova renovação até 2030, o Flamengo e o staff de Wallace, né, decidiram não avançar com a prorrogação do vínculo internamente. Essa decisão é vista como um indicativo de uma transferência para o exterior nesta janela segue em pauta, como o PBC aí, né, falou.
time da Inglaterra aí, né? Um time que o próprio menino também do Flamengo, no tempo atrás, também foi, o João. Segue atento aí, né? A situação do atacante. O clube inglês, né? Mantém interesse em Wallace e monitora cada movimento feito pelo Flamengo, né? E pelo jogador. A janela europeia ainda está aberta, o que mantém a possibilidade de saída em discussão. A manutenção do contrato atual permite ao Flamengo maior controle da situação, já que a multa para o exterior não foi revelada, mas tende a ser significativamente maior do que a estipulada para o Brasil, né? A joia do Mengão, né, pessoal? Jogador jovem aí, muito bom jogador, já mostrou que é bom jogador. E é uma das principais joias do Ninho do Urubu, né? E vem sendo preparado com cautela pela comissão técnica. Com boas atuações, né? Recente, o atacante chamou a atenção internacional e já vinha sendo observado por scouts aí, né? De diversos clubes fora do país. O Flamengo, embora queira manter o jogador no elenco, não descarta sua venda, né? A recente valorização salarial serve tanto como recompensa quanto como uma preparação também, né, para uma eventual saída, né? Nos bastidores aí já há uma leitura de que a transferência para a Europa pode ser iminente, né? Isso aí é fato. E essa reportagem foi feita pelo jornalista Alexandre Vieira. E foi isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo aí. Se cuide, fique com Deus aí. Tchau.